Porque o governo federal liberou a Lei Rouanet para mais de 10.700 projetos em 2023. Esse total representa um aumento de 265% em comparação com 2022, quando 2.965 projetos receberam apoio do governo. As propostas aprovadas ao longo do ano passado solicitaram valores que somam 16 bilhões de reais. Esse valor deve ser captado junto a empresas ou pessoas físicas que se coloquem como patrocinadoras das iniciativas. Mas efetivamente foram captados 2 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Cultura, o maior valor foi solicitado pela Fundação Bienal de São Paulo, 263 milhões de reais. Vou começar esse giro com o Alan Gani. Gani, em tese, fomento, apoio à cultura é algo legal, positivo, bacana. Só que o que eu observo são muitas críticas em relação à modelagem da Lei Rouanet, a maneira como são distribuídos os recursos, porque muitos projetos, em tese, não precisariam, teriam condições de levantar recursos próprios por meio de patrocínios. Queria, claro, pedir também sua análise acerca disso. Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que o orçamento do governo é limitado. O governo não tem dinheiro para fazer tudo. Ou seja, mais dinheiro para educação é menos para a saúde. Mais dinheiro para a Lei Rouanet é menos dinheiro para a segurança pública. Então a gente tem que fazer escolhas. E quando há escolhas, a gente tem que determinar aquilo que é prioritário na sociedade. O orçamento é limitado porque a produção de riqueza na sociedade no ano, que a gente chama isso de PIB, de bens e serviços, ela é limitada. Você não tem uma produção infinita, né? E a gente transforma toda essa produção de bens e serviços em renda, mede isso por dinheiro e o governo vai lá e tributa 34%. Então o orçamento ali está limitado. Muito bem. A Lei Rouanet significa uma renúncia fiscal. Né? Empresas deixam de pagar. Mas, na prática, uma renúncia fiscal significa que o governo poderia estar usando esse dinheiro para fechar o orçamento, ou poderia estar usando esse dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. O que é prioritário neste país? Será que é investir na educação de base, que é muito deficitária? Será que é investir mais dinheiro no SUS, um plano de segurança, ou fomentar aqui um evento cultural do funk? Nada contra o funk, porque hoje você tem que fazer disclaimer de tudo, né? Não, nada contra o funk, nada contra o pagode. Mas o que é fundamental numa sociedade? Né? Porque tudo não dá. Você fala, não, uma cultura é importante. Não, mas eu tenho que, no mundo real, eu tenho que estabelecer prioridades. E aí? Aí eu volto, eu falo o seguinte: Dostoiévski, ele não teve Lei Rouanet. Shakespeare não teve Lei Rouanet. Tarantino não teve Lei Rouanet. Né? Tantos artistas consagrados, eles não tiveram Lei Rouanet. Machado de Assis não teve Lei Rouanet. Então, o florescimento das artes e da cultura, ele não depende do Estado, muito pelo contrário. Pois é. Agora, você, Cristiano Beraldo, vou fazer agora na ordem aqui da tela. Eu me lembro que há uns anos o Ministério da Cultura, por meio da lei vigente, que era a Rouanet, permitiu que aquela companhia de circos, que inclusive tem a sua sede em Montreal, mas tem unidades em várias localidades do mundo, inclusive Las Vegas, teve autorização para captar dinheiro via Lei Rouanet aqui no Brasil. E a gente se pergunta, mas por qual razão essa empresa que fatura bilhões todos os anos precisa utilizar esse dispositivo da legislação brasileira? E é esse questionamento que muitos fazem, porque tem peças conhecidas com atores de novela que acabam utilizando esse dispositivo. Talvez fosse muito interessante se artistas de rua, companhias menores do interior do país, fizessem uso desse benefício, desse programa. Mas não é o que a gente vê na prática, né, Beraldo? Caniato, deixa eu falar uma coisa para a nossa audiência. A Lei Rouanet é a possibilidade da empresa, ao invés de pagar o imposto de renda, ela pegar um percentual do imposto que ela pagaria e, com esse dinheiro, financiar um projeto de cultura, certo?
Esse exemplo que o Caniato deu dessa empresa de circo multinacional famosa, famosíssima, ela foi para o Brasil e captou milhões de reais para fazer a sua exibição, mesmo vendendo ingressos a peso de ouro. Era caríssimo comprar um ingresso para ir a essa exibição. Aí eu vou fazer um desafio à nossa audiência. Adivinhem quais foram as empresas que na mesma hora bancaram o evento deste circo, porque obviamente queriam a exibição da sua marca, queriam distribuir ingressos para os seus amigos, para os seus clientes. São as empresas cujos donos e os CEOs estão lá em Davos, dizendo que fazem muito pela cultura. E aí o que a gente vê é isso que o Caniato disse também. Aquele artista de verdade que está tentando viver da cultura, viver da sua arte, aquele lá, essas empresas não querem ajudar, não. Afinal de contas, para quem que eles vão dar o ingresso para assistir o contorcionista lá em Piraporinha do Bom Jesus? Para ninguém. As pessoas querem ver o contorcionista em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em Brasília. Então, essa contradição da Lei Rouanet, que casa, inclusive, com a contradição do que falamos no início do Pingos de hoje. Você quer tributar as igrejas, você quer tributar aqueles que propagam a fé e levam conforto para as pessoas, conforto espiritual para as pessoas, mas quer pegar dinheiro de imposto, tirar imposto de empresa e dar dinheiro para a cultura. Me explica isso. Precisa mais de cultura do que de fé? Então tem muita coisa errada nessa matemática do governo e eu não me arrisco a explicar os motivos. Pois é, Lei Rouanet acaba sendo uma excelente ferramenta de marketing, né? Porque a empresa deixa de pagar o tributo e acaba colocando dinheiro em determinado evento e vê a sua logomarca estampada ali na casa de shows ou no teatro conhecido. Em debate agora, a Lei Rouanet, trouxemos há pouco uma atualização sobre o ano passado, 2023, primeiro ano da gestão Lula III, o governo federal liberou a Lei Rouanet para mais de 10.700 projetos no ano passado, o que representa um aumento de 265% em comparação com o ano anterior, 2022, último ano da gestão de Jair Bolsonaro. Roberto Mota, o que é preciso destacar em relação à Lei Rouanet? Sempre quando a gente traz esse debate, essa temática, eu vejo muitas mensagens aqui no nosso chat de pessoas que questionam o quanto esse projeto de fato ajuda a cultura brasileira. Só que a cultura é de base, né? Não esses grandes eventos que já teriam condição de levantar dinheiro com patrocínio privado, né? Daniel, há inúmeros aspectos dessa notícia que a gente poderia debater. Eu escolhi 3 aqui, né? A primeira coisa que me ocorreu foi que a Lei Rouanet é um bom exemplo de uma política socialista, é uma política estatal intervencionista, porque o governo quer decidir por você qual é o tipo de espetáculo, de show, de música que você deve ouvir. Então, em vez de você comprar um ingresso e financiar o espetáculo você mesmo, o governo pega o dinheiro dos seus impostos, porque é isso que acontece. Debaixo desse mecanismo aí, é um dinheiro que ia ser pago como imposto, não vai ser mais pago, porque vai ser usado para financiar, por exemplo, um trio elétrico. Então, é um projeto de caráter essencialmente socialista, porque os iluminados do Estado vão escolher que projetos devem ser financiados com o seu dinheiro. Primeiro ponto é esse, é dinheiro de imposto, num país onde 50% das residências não tem a coleta de esgoto e água tratada, onde morrem 40 mil brasileiros assassinados todos os anos. Segundo ponto, quando o Estado se mete a financiar cultura, a cultura que será produzida é necessariamente
aquela que agrada ao Estado. E ter a cultura controlada pelo Estado é meio caminho andado para o totalitarismo. Agora, o terceiro ponto é mais interessante, porque tem a ver com o que a gente acabou de falar, a decadência do Ocidente. Lembra? A gente acabou de comentar sobre isso. Prestem atenção à cultura, abre aspas, fecha aspas, que está envolvida em vários desses projetos que são financiados com essas leis de isenção. Percebam isso. Nem toda cultura é igual. Existe uma alta cultura e uma baixa cultura. Qual é a diferença? É simples, todo mundo sabe, todo mundo consegue reconhecer. Projetos de alta cultura são aqueles que promovem o bem-estar, o amadurecimento, o aumento da inteligência e da consciência das pessoas, o respeito aos valores humanos. Projetos de baixa cultura são aqueles que promovem a violência, a banalização do crime, o hedonismo, a promiscuidade e o uso de drogas. E aí a gente precisa parar e refletir sobre isso. É papel do Estado se meter na produção de cultura e o que mais poderia ser feito com esses 16 bilhões de reais que vão para esses projetos.